A gente expõe, né? A ideia é mostrar para você que esse sentimento de dor, esse sentimento para desenvolvimento, faz parte da própria natureza humana. Que o ser humano, quando para de enfrentar as dificuldades, quando para de enfrentar a luta, ao contrário do que se pensa, que a fim, é por isso que ele coloca, um daqueles filósofos colocou, que quanto maior a luta, maior o prazer da vitória. Né? Quanto mais a pessoa se dedica, maior o prazer quando ela conclui, quando ela ultrapassa aquele sofrimento. A Jube fez uma questão seguinte: ela não entendia por que seu Tatá falava. Um caminho ele é de pedra e espinho e o outro é mais suave, é só de espinho e pedra, né? Então ele fala, não, mas isso aqui é assim, ela, porque para quem olha de uma maneira de fora, não analisando o mundo como um todo, como o ser humano um elemento de desenvolvimento, vai achar realmente que é uma coisa no mínimo injusta, que haveria outra forma do ser humano crescer sem que fosse pela dor, né? O racional seria para nós, pelo menos, né, que a pessoa ela seria o mais racional que a pessoa não precisasse da dor. O que eu quis mostrar na pesquisa que a Ju colocou, que eu entendia, mas eu não tinha me preocupado em conceituar, sabe? Em estruturar isso de uma forma, uma sequência lógica, algo que pudesse, sabe, ser colocado assim, que pudesse separar o que é o sofrimento e o que é o ser humano ante o sofrimento. As pessoas podem nos ferir, nos machucar e causar dor e sofrimento, só a gente pode. Entendeu? As pessoas podem te trair, as pessoas podem te magoar, as pessoas podem te derrubar, podem passar a perna, pode tudo. Isso é um problema delas, como a vida delas. Como você pega essa atitude e joga para dentro de você, essa geração dessa dor, é um problema seu. É culpa sua? Não. É isso, por isso que eu trouxe como funciona a mente humana. Isso vem para dentro causando dor mediante as programações nossas que estão lá. As nossas verdades, aquilo que foi ensinado desde o berço, aquilo que vem desde sempre. É isso que nós temos que trabalhar. Então, não estamos trabalhando, o que é justo, o que é justo. Não, a dor, o enfrentamento, quem tem carne, como Nietzsche diz, quem está vivo, sofre, porque a carne provoca dor. É dor no nascer, é dor no crescer, vocês mulheres, é dor no parir. Então, diz, o sofrimento, na realidade, não é de fora. É por isso que o Exu coloca. Nunca da experiência de Exu, ele diz que as dificuldades estão e o mundo é ruim, o mundo é cheio de pedras. Não. É como a gente vê o mundo. Né? É essa questão, essa diferença de foco. Você fala, por que nós vemos isso? O nosso coração dispara e tal quando vê um perigo. Claro, isso está lá na nossa programação, porque se a gente não fizer isso, nós não vamos sobreviver. Nós somos animais. Nós somos seres de matéria que exigimos proteção. Nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que vestir. Se alguém ameaça tirar aquilo que você está com fome de comer, lá dentro do nosso subconsciente não diz assim, eu vou passar fome. Lá dentro diz, se ele roubar, eu vou morrer de fome. E no morrer de fome é um instinto, uma coisa tão grave que quando você vê, você fica cego, você vai brigar uma coisa que não tem essa magnitude. Mas como é uma reação subconsciente, não racional, você reage a isso. Então, o que acontece no caminho do Exu, quando ele mostra aquele caminho? Ele diz, olha, o sofrimento existe e você vai passar pelo sofrimento.
Ou seja, é através desse sofrimento que você vai aprender a mensurar, a medir, a dar a justa forma, a justa quantidade da violência que você está sofrendo. Aí entra o elemento racional. E você só vai perceber isso quando você termina o caminho, termina a batalha. É como o seu Exu diz. Você vai, no final do caminho, eu vou estar lá. Eu vou te erguer, ou seja, vai te dar a força necessária, vou te limpar, vou curar tuas feridas, para que você possa enfrentar o próximo caminho, que normalmente é mais difícil que o anterior. Porque agora você já está mais preparado para enfrentar as suas batalhas. E diz, é engraçado, diz, fala assim, né, que tem muita gente que todo mundo que procura a espiritualidade vem pela dor e não pelo amor. A pessoa fala, não, eu venho pelo amor. Mas veja, a dor que se fala não é uma dor física. A dor que se fala não é uma dor de doença, mas aquela dor da alma. A dor da alma. O vazio que você tem necessidade de ser preenchido. E você só consegue preencher esse valor da alma na prática da caridade. E vem, às vezes, e grande parte das vezes, também por dor física. Mas não é menos pesada, nem menos angustiante que a dor do espírito. Então a gente fala, não, eu não tenho dor física, eu estou bem. Não, então por que você vai sair de casa à noite, vai lá, vai trabalhar, vai estudar, vai se dedicar? Por que você não vai para o seu prazer, então, para o seu lazer? A pessoa fala, não, porque tem alguma coisa que eu necessito lá. Essa necessidade, esse sentimento de vazio é uma dor que você está em desequilíbrio, que você precisa se equilibrar. Por isso, aquelas leis básicas que são equilíbrio, evolução e vibração. Você se sente desequilibrado, você tem que procurar alguma coisa para sanar essa dor. Você está lá, você está estagnado, parou de crescer, aquilo te faz um mal tão grande que você começa a sentir que você começa a desconectar das coisas, isso faz provocar a sensação que você tem que voltar a caminhar e voltar a se enfrentar, e isso vai fazendo. A tal ponto que as pessoas que chegam no ponto de desistir, elas vão desistindo, vão desistindo, vão desistindo, e o caminho é a morte, porque o morno tá, é bíblico, a questão bíblica, não, tem que pensar que a questão bíblica não é uma questão de que foi dito por avatares e tal, não. A questão bíblica é uma questão histórica de observação. É só observar o que acontece com as pessoas. E na Bíblia, se você analisar, a Bíblia, na realidade, é um resumão de tudo o que aconteceu com os povos antes. A Ju colocou aqui que o lazer dela é estudar e viver a espiritualidade. Você transformou a tua dor em prazer. Esse é o mérito de quem trabalha na espiritualidade. Porque a dor vem. Você combate sofrendo ou combate sorrindo. Combate tendo prazer. Que é isso que a gente faz. A gente começa a deparar com pequenos defeitos, complicações da adaptação da gente no mundo, quando você está em trabalho com os outros irmãos que estão precisando. E você vai se comparando, você cresce junto. É esse o detalhe. Então, pelo amor você não transforma, não constrói, não evolui. Não é? Aí deixa eu só te colocar uma coisa. O amor é instrumento de modificação da dor. O amor é a caridade. Você, na realidade, transforma com o instrumento do amor. Mas o que leva você a se motivar é a ausência, é o vazio que você precisa encher de amor. E esse amor você só consegue encher na prática da caridade. Entendeu? Uhum. Racionalmente você procura o amor. Por que você procura o amor? Pelo vazio que você tem que precisa ser preenchido. Então, quando eu digo dor, não é uma dor física, não é uma angústia, depressão, não. Tá? A dor, para mim, ela transcende. A dor, para mim, é uma desestabilização.
É um desequilíbrio do ser interior com relação às suas leis naturais. Você tem uma doença física, você está em desarmonia com a própria natureza de perfeição. É essa desarmonia que causa o sentimento de dor, o sentimento de angústia. A dor física é uma coisa que você poderia ser perfeitamente resolvida com analgésico, tá? Com acupuntura e tal. Mas eu estou falando dessa dor. Essa dor, ela leva você a uma outra dor, um medo de dor, um medo de angústia, medo de sofrimento. É isso que leva você a caminhar e procurar ajuda. Que a dor, pela dor, a pessoa ficaria sofrendo. Mas ela não é a questão da dor. O ser humano, ao contrário dos animais em geral, nós temos uma lembrança muito forte da decorrência da dor, da angústia, o sentimento de impotência, o sentimento entende? De estar ruim. O estar ruim é muito pior do que a própria dor. Tanto é que você veja uma coisa. Há um caso muito comum de jovens que se mutilam. Ao perguntar ao jovem que se mutila, ele fala: por que você se mutila? A resposta de todos eles, porque isso é normal. A dor, quando eu faço uma dor muito forte, consegue, pelo menos por um momento, parar a dor que eu tenho interna. Por isso se corta. Mas aquela dor passa e a dor interna volta com mais força ainda. Por isso que o mutilante ele vai se mutilando, vai se cortando, vai se machucando. Entende o que eu estou falando? Da onde a dor que eu quero falar? Hein, Jô? Entendo. Aham, sim, entendi. É essa dor que a gente trata na Umbanda. A cura física é decorrência do equilíbrio da espiritualidade. A espiritualidade cura a energia, cura o perispírito, cura a área energética, e como decorrência, a parte física é curada. Nós não curamos a parte física. Quando um preto costura, ele não costura um corpo, ele costura a energia. E esse reflexo reflete o corpo da pessoa que está sendo cuidada. Né? As cirurgias que a gente faz, você vê a energia fora, você sabe, para quem faz reiki, para quem trabalha com a cura, ao você passar a mão, quando os mentores não dizem aonde está, eles mostram através das mãos os focos e as perdas energéticas. Tá? Isso quando eles não mostram, fala, está aqui, esse órgão está danificado, esse órgão está muito danificado, mas esse órgão que eles dizem é o órgão refletido na astralidade, que é onde ele vê, né? Como está essa energia truncada. Às vezes a pessoa é ruim, 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 está lá, não está com tal e tal, e ele, como é que eles veem? Não, tem um ferro, tem uma coisa fincada em determinado lugar. Eles vão retirar aquilo da espiritualidade e no dia seguinte a pessoa está boa. Então, até onde é material? Até onde a dor é material e não reflexo do espiritual.